Tudo aqui no Brasil deu uma subida forte nos preços nos últimos tempos. Comida, gasolina, gás de cozinha e por aí vai. De quem é a culpa de tudo tá tão caro? Será que é da pandemia? Do governo atual? Ou será que vem de muito antes? Você sabia que o real já chegou a valer $1? Você quer saber a resposta para essas perguntas e muito mais? Então se liga até o final do vídeo que eu vou te explicar o porquê o real se desvalorizou tanto. O real perdeu quase 30% do seu valor em 2020, quase 1/3 do seu poder de compra. Isso significa que com uma quantia X de dinheiro em 2019, você compraria 3 kg de carne para fazer um belo churrasco. Mas no ano seguinte, com a mesma quantia de dinheiro, você só conseguiria comprar 2 kg de carne. Isso já está acontecendo e isso se chama inflação. De forma simples, inflação é a redução do seu poder de compra. No momento em que eu estou gravando esse vídeo, a inflação do país está em torno de 8,5%, que já é bem alto sem dúvida. Mas você sabia que no início da década de 90, a inflação chegou a quase 84% ao mês? Para exemplificar, um carro que no início do mês custaria 35 mil, no final do mês estaria custando 64 mil. A alta inflação é uma companheira de longa data do nosso país. Porém, eu quero começar a nossa história lá na ditadura militar. O regime militar brasileiro durou de 1964 a 1985. Durante esse tempo, e também na década seguinte ao fim do regime militar, a inflação brasileira bateu recordes. Em um período de 30 anos, de 1965 a 1964, a inflação total acumulada do Brasil foi de 1.401.332.741.811.850%. Em comparação, o dólar em 221 anos teve uma inflação acumulada de 2.019%. Em 3 décadas, a moeda brasileira sofreu uma inflação 565,6 bilhões de vezes maior que o dólar. Eu disse moeda para simplificar, porque durante esse período foram utilizadas 6 moedas diferentes, que são elas: o Cruzeiro Novo, o Cruzeiro, o Cruzado Novo, o Cruzeiro novamente e o Cruzeiro Real. Antes de eu te explicar o porquê de tanta moeda assim, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal se você já aprendeu algo novo com essas informações. A razão da gente ter tantas moedas assim nesse período é justamente por conta da inflação. Quando uma moeda tinha zeros demais e perdia muito seu valor, ela era substituída por outra moeda com zeros a menos. Só que isso, galera, atacava as consequências da inflação e não as suas causas. E quais foram as causas para tamanha inflação? O regime militar brasileiro fez empréstimos em dólar para financiar as obras aqui dentro do país, esperando futuramente arrecadar com impostos e pagar essas dívidas. Além disso, foram criadas cerca de 270 empresas estatais pelos militares, o que aumentou ainda mais os gastos públicos do Brasil. No começo, tudo parecia estar dando certo, era o chamado milagre econômico, que de fato aumentou bastante o PIB brasileiro. Porém, o milagre acaba na década de 70, com as crises do petróleo. Guerras envolvendo membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, como a Guerra dos 6 Dias, a Guerra do Yom Kippur, a Revolução Islâmica no Irã e a guerra entre Irã e Iraque, combinados com o fator do descobrimento de que o petróleo não era o bem renovável, fez o preço do barril do petróleo explodir. Em 5 meses, entre outubro de 1973 e março de 1974, o preço do barril do petróleo subiu 400%, desestabilizando a economia mundial e afetando principalmente países emergentes como o Brasil. O valor do dólar dispara em relação à moeda brasileira e junto com o dólar aumenta também a dívida do governo militar. A dívida externa atingiu 53% do valor do PIB brasileiro. Era o fim do milagre econômico. Escancarada a altíssima inflação, a dívida externa, os problemas sociais e políticos, a pressão acabou sendo grande e os militares acabaram abdicando do governo. Em 1975, chegando ao fim a ditadura militar. Mas os problemas econômicos permanecem no Brasil na década seguinte, até que em julho de 1994, o presidente Fernando Henrique Cardoso introduz o Plano Real. Agora, R$1 equivale a exatamente $1.
A inflação, após a criação da moeda, é contida e fica em média de 6%. Com R$200 hoje, você talvez nem consiga encher o tanque do seu carro. Mas, em 1994, com essa quantia, dava para comprar aproximadamente 2.000 pães, 450 latas de cerveja e 28 quilos de uma carne de primeira. Um sonho, não? Comente aí o que você compraria com 200 pilas se você tivesse em 94. Mas de que maneira o real agora valia o mesmo que o dólar? O Brasil adotou um sistema de câmbio fixo. Para explicar isso de forma simples, o governo brasileiro comprava dólar, aumentando a circulação da moeda norte-americana aqui dentro do país, equiparando o valor das moedas. É a lei de oferta e demanda. Se eu tenho mais de um produto, se eu tenho abundância de um produto, o preço dele tende a cair. E se eu tenho escassez de um produto, o preço dele tende a subir. Isso vale para moedas também, como o dólar. Só que essas medidas tiveram um preço. Esse mecanismo imposto pelo governo brasileiro acabou gerando um rombo na balança comercial. As importações estavam superando as exportações, ou seja, tinha mais dinheiro saindo do que entrando. Então, em 1999, o governo altera o câmbio fixo para o câmbio flutuante. O real, a partir de agora, seria negociado no seu valor verdadeiro e não mais em um valor artificial. A medida acabou dando certo e a balança comercial brasileira começou a se equilibrar novamente. Entretanto, pessoal, desde 1999 em diante, todos os governos, até o atual, vêm aumentando a cada ano o seu teto de gastos. Os presidentes Fernando Henrique Cardoso e Lula, entre os anos de 1999 e 2010, para exemplificar, aumentaram os gastos do Brasil de 14,6% do PIB para 18,2% do PIB, aumentando também a carga tributária de 25% para 38%. Tá, mas e agora? E hoje? De quem que é a culpa? É da pandemia ou é do governo atual? A culpa é dos dois, galera. Os dois têm a sua parcela determinante para a situação que o Brasil está no momento. A pandemia, de fato, gerou gastos públicos extras em todo o mundo. Aqui no Brasil nós tivemos o fechamento do comércio, o auxílio emergencial e o programa de proteção ao emprego, além, é claro, de todos os gastos diretos com a saúde. A crise e a insegurança no mercado mundial também abalaram ainda mais os países que estão em desenvolvimento. Ao menor sinal de crise, galera, os investidores tendem a pegar seu dinheiro e levar para países mais seguros, onde a sua grana estaria salvo teoricamente. É aí que entra a parte do governo. Os especialistas indicam que existe uma fuga de capital do Brasil devido a dois motivos: o risco fiscal e a desarmonia política. Risco fiscal, em palavras simples, é a desconfiança que os investidores têm de que o país vai pagar suas dívidas, vai arcar com seus gastos. Esses investidores acabam comprando títulos da dívida pública esperando lucrar com os juros futuramente. Só que daí ele vê um país aumentando seus gastos cada vez mais e fica na dúvida se vai sobrar dinheiro para pagar ele no fim, causando assim uma evasão de capital e de dólar aqui do país. O segundo motivo é a desarmonia política. A briga entre os três poderes gera ainda mais instabilidade. Ameaças de golpes, pedidos de impeachment, prisões e CPIs afastam os investidores do país, o que leva o dólar lá para cima e junto com ele a maioria dos produtos aqui no Brasil. Se o dólar está mais caro, os insumos importados também ficam mais caros e consequentemente os produtos na prateleira. Assim também como os combustíveis, como a gasolina, o diesel e o gás de cozinha. Somado a isso, nós temos também o produtor brasileiro que, com o ato do dólar, prefere exportar para lucrar mais ao invés de oferecer os seus produtos ao mercado interno, o que gera uma escassez de produtos, levando os preços ainda mais para cima. Galera, e para o próximo ano? Será que vai melhorar? Será que vai continuar a mesma coisa? Bom, os especialistas indicam que o dólar tende a se manter alto o ano que vem. Estamos passando por uma crise energética, os Estados Unidos vai passar por um reajuste fiscal, e nós temos também a corrida eleitoral de 2022, que promete bagunçar ainda mais a política aqui no Brasil. Todo ano de eleição, o dólar sobe. Pode anotar aí. Galera, se o vídeo foi útil, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal, para vocês aprenderem mais sobre história e atualidades também. Conhecimento é uma coisa que, diferente do dólar, só vai trazer benefícios para você se aumentar. Obrigado a todos que ficaram até o final do vídeo. E até semana que vem, agora com vídeos novos todas as quinta-feiras às 19 horas. Ativa o sininho e até semana que vem, aqui no Sociedade da História.